Olá, estamos começando a transmissão. Comprometido, às 21h07. Aguardando. Oi, Gabi, tudo bem? Você tá me ouvindo bem, Gabi? Oi, Gabi, tudo? Por enquanto somos nós duas. Vou esperar um pouquinho para ver, senão eu te chamo para participar aqui comigo. Vou guardar um pouquinho, Gi. Tem um minutinho ainda que a gente começou. Não, Gabi, hoje é pergunta e resposta. Se tiver só nós duas, aí você vai perguntar e eu vou responder. Tá bom? Gerar o pessoal e ver se vai aparecer mais alguém. Oi, Flavinha, tudo bem? Oi, pessoal, gente. Oi, Melina, tá boa? Gente, a Melina é minha irmã. Gente, eu tô ao vivo, então, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, tá? Vou dar um recadinho, pessoal, do YouTube e do Facebook. Gente, hoje é pergunta e respostas, tá? Então, quem tiver pelo YouTube ou pelo Facebook quiser fazer uma pergunta, vai lá pro canal do Instagram, que aí eu vou chamar o pessoal para fazer pergunta para mim, para eu poder responder, tá bom? Oi, Cíntia. Oi, Melina. Oi, tá joia? Gente, caso alguém já queira participar, pode levantar a mãozinha aí para que eu possa chamar quem quer fazer alguma pergunta para mim. Pode ser sobre amamentação, sobre sono do bebê, sobre gravidez, qualquer coisa. Alguém quer participar? Se não, pode fazer pergunta pelo chat também, que aí eu respondo. Eu vou respondendo conforme vocês forem me perguntando. A Carol entrou. Gente, então, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou só falando algumas coisinhas, né? Vou me apresentar, talvez nem todo mundo me conhece. Então, eu sou Mariana Magnani, consultora materno-infantil. Trabalho nessa área desde 2016, 2017, finalzinho de 2016, ali início de 2017. Foi aí que eu comecei. Oi, Carol, oi, Noizila. E eu venho estudando nessa área desde então, né? Então, e tudo isso começou por conta da minha primeira gravidez, que foi o nascimento, onde teve o nascimento, né, da Ana Beatriz, que é a minha filha mais velha. É com ela que eu comecei a pesquisar mais, querer entender um pouco mais sobre esse mundo da gestação. E depois
comecei a pesquisar sobre amamentação, fui fazer cursos sobre sono. Gente, a Norzila já falou eu. Norzila, vou te chamar então para a gente conversar. Guardando só a Norzila. Ô, Norzila, por que não? Gente, então eu preciso que vocês me façam alguma pergunta. O que que vocês querem que eu fale, tá? Para eu poder aqui. É, para eu poder falar, pode perguntar então pelo chat o que que vocês querem responder de dúvidas. Só esclarecendo por que que eu escolhi a quinta-feira e 21h07, tá? Quinta-feira é o dia que eu nasci numa quinta-feira, às 21 horas da noite, né? Então, não é à toa que eu escolhi dia 20, a quinta-feira às 21 e 7, porque 7 é um número muito importante para mim, né? Então, ficou quinta-feira às 21h07, tá? É, gente, ninguém tem uma dúvida para me fazer, para me perguntar? Hoje eu quero responder dúvidas, senão eu vou ficar falando coisas que eu queira saber. E não necessariamente o que vocês querem saber. Vamos ver. Vou chamar alguém aqui para falar comigo, para me fazer uma pergunta. Hoje é dia de conversar com vocês. Eu preciso saber o que vocês querem que eu fale. Eu chamei a Yasmin. Vamos ver se a Yasmin vai aceitar. Oi, Flavinha. Realmente, a amamentação ela é bem complicada, né? É muito mais complicado do que a gente imagina, né? A gente imagina que a amamentação é algo muito simples, que o bebê vai nascer, vai pro peito, vai mamar, não vai ter nenhum problema, né? Que vai ser um bebê que vai mamar de forma programadinha ali, a cada 3 horas, vai mamar durante 20 minutos, vai ficar satisfeito. Oi, Flavinha. A gente acha que a Yasmin não quer falar. É, Boa noite. Flavinha, quer conversar comigo? Oi, Mariana. Tudo bem? Nocila, mas me fala aqui então o que que você teve de dificuldade na amamentação? Qual que foi sua maior dificuldade? Para a gente poder falar um pouquinho mais. Mas então, gente, já que a gente está falando de amamentação, né? Contem para mim aí no chat qual que foram as maiores dificuldades que vocês tiveram, que aí já vai me ajudando, né? É, Fissura, né, Flavinha? Rachadura no peito é realmente algo muito frequente, né? Normalmente, pessoal, esse tipo de problema, vamos dizer assim, né, de dificuldade, estava relacionado com a pega, né, a forma correta de colocar o bebê no peito. Porque é algo que a gente não se preocupa muito ali na gestação, né? A gente está preocupado com parto, pré-natal, montar enxoval, o quartinho do bebê. E a gente ainda tem muito de que a amamentação vai ser algo muito instantâneo, né? É muito natural, mas a gente também precisa estudar, precisa entender e sempre que necessário pedir ajuda, né? Então, em relação à pega, é muito importante que a gente entenda a forma correta de posicionar o bebê no peito. Não necessariamente também, pessoal, que eu queria chamar a atenção aqui em relação a isso, é que a forma que, por exemplo, que a Flavinha coloca a bebê dela para mamar é diferente da forma que a Norzila vai pôr a bebê dela para mamar, né? A gente tem ali uma coisa muito específica, cada peito é de um jeito, cada boquinha de bebê é de um jeito, e a gente precisa achar ali a forma que encaixa as duas coisas, né? Mas, assim, de forma geral, a gente tem que preocupar em colocar o bebê
né? Fazer com que ele pegue, vou pegar aqui, né? Com que ele pegue o peito de baixo para cima, né? Então que ele venha de baixo para cima, abocanhe principalmente a parte de baixo da areola e acomode o bico no céu da boca, né? Que é a pega correta, que é muito falada, tem muita informação sobre isso na internet, mas nem todo mundo entende, né, como fazer. Porque fala lá na internet, não, você vai posicionar o bebê, deixa eu pegar meu bebê aqui, gente. Então, para fazer a pega correta, né, posicionar, alinhar o bebê, né, a ponta do nariz do bebê com a ponta do bico do peito. E aí o bebê vai abrir a boca, né? Ele vai ter o estímulo aqui do bico, abre a boca e aí ele pega então de baixo para cima e abocanha o bico, né? Só que isso é a forma, é a teoria, né? Na prática, a gente precisa analisar cada caso, cada dupla, cada peito, cada boquinha de bebê, né? Verificar se o bebê não tem linguinha presa, se ele faz ali, né, a sucção da forma esperada. Então, tem a teoria, tem a técnica correta, mas a gente precisa ajustar isso para cada pessoa, né, para cada dupla. Vou só voltar aqui. A Norzila tinha falado em relação à produção de leite, né, a baixa produção ou não produção de leite. Em relação a isso, gente, são várias coisas que a gente precisa analisar, né, em relação à não produção de leite. Pode ser algo que é fisiológico daquela mulher, né? Ela tem, por exemplo, pouca glândula mamária. Então, se a gente pegar o peito, né, e tentar analisar por dentro, dentro do peito, então, a gente tem, né, a parte que é referente às glândulas mamárias. Vou derrubar aqui para ficar mais fácil, né? Então, a gente tem aqui, cada uma dessas bolinhas aqui representa uma glândula, né, mamária. Essas glândulas, elas estão em conjuntos e, e aí, então, tem como a gente analisar, por exemplo, se a mãe tem quantidade, né, de glândula mamária suficiente. Tem mulheres que nascem com menos glândula mamária, ou tem alguns poucos casos, bem raros, onde a mulher não tem glândula mamária e aí ela não produz, né, muito leite, ou realmente tem casos que a mulher não produz leite. Mas tem outras coisas que a gente precisa levar em consideração, porque isso é só 5% dos casos, né, das mulheres. Então, a grande maioria consegue produzir, mas tem várias coisas envolvidas, né? Tem a questão de poder estar disponível para amamentar esse bebê frequentemente, né? Que a gente sabe que não é uma realidade para todas as mulheres, né? Tem mulheres que precisam voltar a trabalhar, que são autônomos, então precisam voltar a trabalhar rápido. E aí fica ali um pouco mais complicado, né, de fazer esse manejo da produção de leite, mas a gente consegue ir ajustando, né? Deixa eu só ver aqui algumas outras perguntinhas. A Yasmin também falou que ela teve muita dificuldade com a pega. Gente, a pega não é fácil. A gente vê na internet, a gente lê, né? Mas é realmente um ajuste muito específico, né? De cada dupla. A gente precisa ir fazendo uns ajustezinhos, tá? Flavinha, que bom que você persistiu, né? O início realmente, gente, não é fácil, né? Ainda mais se a gente vê ali o bico do peito machucado, amamentar com dor, é algo muito complicado. Sentir dor é muito ruim, né? E o nosso corpo vai tentar fazer a gente desistir, né? Para retirar o estímulo da dor. Então, fica muito complicado, mas que bom que você não desistiu, Flavinha. Espero que você tenha conseguido receber algum auxílio, né, para te ajudar nesse processo, para que você, hoje, espero que você, não sei se você ainda está amamentando, mas espero que você esteja amamentando sem dor. Deixa eu ver a pergunta aqui da Yasmin. Oi,
Oi, Yasmin, a Yasmin perguntando, né, se qualquer tipo de peito é fácil de amamentar ou os planos têm que estimular. Yasmin, tem formas da gente fazer posicionamentos específicos para cada tipo de peito, tá? Para cada tipo de bico. Então, se a gente ver aqui, a gente tem alguns formatos aqui, não estão todos, tá? Então, a gente tem. Aqui eu não gosto de usar normal, né? Mas a gente tem o que é mais protruso, a gente tem os invertidos, os planos, os menorzinhos, os semiplanos, os bem compridos, né? Para cada um, a gente tem uma forma de fazer a pega, né? A gente tem algumas outras técnicas associadas para que a gente consiga. Por exemplo, se a gente pega um bico tipo esse, que é um bico plano, a gente precisa ajudar o bebê a ter um ponto de fixação maior, né? Então, nesse caso, a gente auxilia a mãe a fazer o que a gente chama de, eu não estou me vendo aqui, gente, que a gente chama de preguinha, né? Criando ali um ponto onde o bebê vai conseguir abocanhar para conseguir mamar, tá? Mas, gente, todo bico é possível amamentar, tá bom? O que a gente tem que pensar é que o bico, a função dele é para o leite sair, né? Para que o bebê consiga extrair o leite, ele tem que massagear a areola, para que aí, massageando a areola, esse leite vai sendo extraído, e aí, com a linguinha, ele vai fazendo a extração e engolindo. Então, o bico em si é só para a saída do leite. Mas a gente tem sim, né, técnicas corretas para cada tipo de bico, né, para que a gente não tenha ali nenhuma dificuldade para o bebê e também para que a mãe não sinta nenhum desconforto, não tenha dor, nem rachadura, tá? Flavinha, isso acontece muito, né? Da gente não ter o biquinho ali do peito formado e conforme o bebê vai mamando, vai formando o bico, né? Porque ele vai puxando ali. Isso no início realmente é muito dolorido, né? Principalmente quando a gente tem casos de bico invertido, como esse, gente. O bico ele fica, né, para dentro, vamos dizer assim, do peito, e depois, conforme o bebê vai sugando, ele consegue ele consegue, né, fazer com que o bico saia. E aí, como esse bico ficou ali aquele tempo todo da vida daquela mulher para dentro, quando faz isso, essa pele que tem aqui, ela é muito fininha, né? Ela nunca foi exposta ao sol, não foi exposta a nenhum tipo de atrito. Então, é muito comum, nesse caso, a gente ter algumas fissuras aqui em volta. E aí, por isso que é importante a gente ter a técnica correta para a gente fazer. A Melina perguntou, né? Sempre se fala que o bebê deve mamar livre de demanda e se estiver dentro da curva de crescimento está tudo ok. Mas se estiver ganhando pouco peso, qual é o limite entre insistir com a amamentação e suplementar? Então aqui é uma questão muito médica, né? Realmente se o bebê não estiver ganhando peso adequado ou tiver com baixo ganho de peso ou perdendo peso, aí sim a gente precisa, né, a gente complementar, né, e fazer às vezes uma amamentação mista, complementar a amamentação junto com a fórmula e investigar o que está fazendo, né, com que o bebê não esteja ganhando peso adequado com a amamentação. A gente ainda tem, né, ainda algumas informações um pouco mais antigas de que mesmo a mãe fazendo livre demanda, ela é orientada, por exemplo, a amamentar 20 minutos no peito, né? Vamos pegar, tentar fazer uma duplinha aqui. Então, ela é orientada a amamentar 20 minutos no peito, depois 20 minutos no outro. E às vezes 20 minutos no peito não é suficiente para extrair todo o volume de leite daquele peito, né? Ou o máximo possível. Porque quanto mais o bebê mama, mais extrai o leite, mais a gente produz leite, né? Então, se a gente faz uma livre demanda, né, que é deixar o bebê mamar sempre que ele tiver vontade, mas fica, né, 20 minutos numa mama, 20 minutos na outra, deu 40 minutos. Normalmente é um tempo suficiente para o bebê conseguir extrair uma boa quantidade de leite e ficar satisfeito. Só que se ele pega 20 minutos de um peito e 20 minutos do outro, às vezes a quantidade que ele conseguiu extrair ali de cada peito não foi suficiente, né? Por quê? Porque no início da mamada, o bebê primeiro ele vai estimular a areola, né? Ele fica alguns minutos ali estimulando para que depois o leite comece a sair.
e aí ele vai saindo mais devagarzinho, depois o fluxo vai aumentando. Então, por isso que é importante deixar o bebê mamar o máximo possível de uma mama, até ele ficar satisfeito, ou depois que ele mamou tudo de uma mama, passar para outra e deixar ele mamar até ele ficar satisfeito, tá? Mas a gente sempre vai complementar, visando a saúde do bebê, né? Mas nunca deixando de investigar o que está fazendo com que ele não ganhe peso. Vamos ver mais perguntas. Oi, Aline. Norzila, isso acontece. Não se sinta triste, vamos dizer assim, né? Fique tranquila. O mais importante, gente, além da amamentação, é a gente tratar, né, os nossos bebês, os nossos filhos, com muito amor e muito respeito e muito afeto, né? Então, a amamentação é uma das formas que a gente tem de estabelecer essa conexão com o bebê, mas não é a única, né? Então, tirar também um pouco desse peso de que muitas mães que não conseguiram amamentar se sentem culpadas, se sentem diminuídas porque não conseguiram amamentar. Mas o mais importante, né, além da amamentação, é o amor, é o afeto, é o respeito que a gente tem com os bebês, né? Insistir, sim, o máximo que conseguir na amamentação. Sempre que tiver dificuldade, buscar ajuda. Pode ser uma consultora de amamentação, pode ser uma enfermeira do PSF, pode ser o pediatra, né? Mas buscar uma ajuda, né? E se viu que realmente chegou ali no limite, que a amamentação não está sendo prazerosa para a mãe, e isso vai refletir na relação dela com o bebê, às vezes é preferível, né, optar por uma outra forma de alimentação, no qual a mãe se sinta mais tranquila, se sinta mais segura, para que ela consiga desenvolver essa conexão com o bebê, né? E aí fazer então com que a amamentação não seja um ponto de desconexão, mas sim de conexão, né? Mas sempre buscar amamentar o máximo que conseguir, né? E buscar ajuda sempre que preciso. Que bom, Flavinha, que você não sente mais dores. Oi, Polly. Ai, peraí. O que que eu fiz aqui, gente? Gente, desculpa, essa é uma das minhas primeiras lives que eu faço, então eu ainda estou aprendendo, tá? A Flavinha aqui fez uma pergunta sobre sono. O sono do meu bebê tá mudando. Antes ele dormia 18h30, tá dormindo agora de 21h. Isso são os saltos de desenvolvimento? Flavinha, pode ser, tá? Salto de crescimento, salto de desenvolvimento, introdução alimentar, né? O que tira o bebê ali da sua rotina pode fazer com que a gente tenha alterações no sono do bebê, tá? Mas a gente precisa ficar atento para ver, por exemplo, se não é alguma mudança na rotina da casa, né? Ou se não é alguma coisa na rotina da casa que precisa ser alterada. Então, por exemplo, e a gente também agora, né, tá no horário de verão, anoitece mais tarde, né? Então, o nosso ciclo de sono, ele é regulado pela luz solar, né? Então, quanto mais luz solar a gente tem, a tendência é que a gente vá dormir um pouquinho mais tarde. Aqui, Flavinho, o que você vai observar é como que está o comportamento, né, do seu bebê durante a noite, se ele está despertando mais, se ele está ficando irritado durante o dia, né, para ver se não está tendo aí um acúmulo de cortisol, né, e isso está impactando no sono do seu bebê, tá bom? Mas sim, os saltos de desenvolvimento, de crescimento podem influenciar, mas é algo temporário, né? Depois que normaliza, a tendência é que volte para o horário habitual. Oi, gente. Oi, Lidiane. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas. Gente, temos mais perguntinhas sobre. Aqui. A Taliane perguntou, né? A amamentação é recomendada até que idade? Taliane, até quando o bebê quiser, até quando a criança quiser e quando estiver sendo prazeroso para a mãe, tá? A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que a amamentação, né, prima-se, né? Que busque-se a amamentação exclusiva
até os 6 meses de idade e pelo menos até 2 anos de idade, sendo complementada pela alimentação. Mas durante quanto tempo? Quanto mais tempo, melhor, né? Quanto máximo você conseguir amamentar o seu bebê de forma que você se sinta tranquila, sinta ali que aquela amamentação está sendo prazerosa para você, né? Tá ajudando a estabelecer o vínculo com o seu bebê, além de estar trazendo saúde para ele, né? Isso vai dar dupla, quanto tempo a mãe achar e o bebê ficar satisfeito, né? A gente não tem um limite. Quanto tempo ali que cada um quiser, né? É, existem aqui, Taliane, alguns relatos de comunidades na Europa, na Ásia, de que as crianças são amamentadas até 7 anos, 11 anos, de forma muito natural, sem nenhuma condenação da sociedade, que é um costume daquela comunidade. Na nossa sociedade brasileira, né, de 2021, ainda a amamentação prolongada ela é muito questionada, né? Fala-se que o bebê, que a criança vai ficar mimada, muito grudada com a mãe, que vai impedir que elas cresça, se desenvolva normalmente, né? Tem vários mitos aí associados com a amamentação prolongada, mas enquanto estiver sendo prazeroso para a mãe e para o bebê e para a criança, o máximo de tempo possível, quanto tempo a dupla quiser, tá bom? Ótimo, Flavinha. Quando dá às 18. Então, Flavinha, você pode começar talvez a baixar as luzes um pouquinho mais cedo, para ver se o seu bebê volta a dormir um pouquinho mais cedo, tá? Às vezes 18 horas está ficando muito perto das 18h30. Talvez trazer isso para as 17, né? Já ir retirando, baixando as luzes, diminuindo questão de estimulação, tá? Para ver se volta a adiantar para as 18h30, 19 horas o sono do seu bebê, tá bom? Oi, Dani. É, a Dani chegou agora. Ela está falando que ela tem uma dúvida. O que posso fazer no bico da mama caso ele machuque com as mamadas? Pegar o sol e o que mais posso fazer? Então, Dani, primeiro a gente investigar o que está causando as fissuras, né? O que está causando as rachaduras, o machucado. O sol ajuda, porque ele vai ajudar na cicatrização, né? Ele estimula ali o processo de cicatrização, então ele vai ficar um pouco mais rápido. Mas se o estímulo que está causando o machucado não for resolvido, a tendência é que isso perpetue durante muito tempo, né? Tem também a possibilidade de usar o laser, né, de baixa potência ou laser de baixa intensidade, que ele também acelera o processo de cicatrização, mas só vai ser resolvido o problema quando a gente souber a causa. E aí a gente vai tratar a causa e vai tentar, assim, eliminar o problema, e aí a gente consegue com o sol, com laser terapia. Em alguns casos, dependendo, pode ser indicado algum tipo de pomada específica, né? Se a cicatrização estiver demorando muito. Mas o mais importante é a gente saber a causa, tá bom? A Flavinha falou que fica tudo escuro, mas vejo que ele está ficando irritado. Flavinha, começa a observar essa irritação, tá? Bebês, normalmente, quando não dormem, né, ou tá chegando ali próximo do horário de dormir, eles tendem a ficar um pouquinho irritados, tá? Então, às vezes, vê se às vezes à tarde não está tendo muita estimulação, né? Às vezes diminui um pouco do tipo de atividade no período da tarde, né? A gente também precisa verificar como é que está a sua rotina. Como você está amamentando, os hormônios que estão relacionados com o nosso ciclo de ficar acordado e dormir, eles também passam para o leite materno. Então, se por acaso o seu ciclo de sono e de vigília não estiver muito bem regulado, né, esses hormônios podem estar ali um pouquinho alterados, isso pode passar para o leite, né, e aí seu bebê vai mamar, então vamos supor que você está ficando muito cansada, não está conseguindo descansar, a tendência é que seu corpo produza mais cortisol. O cortisol faz com que a gente fique acordados, né? Mas ele tem o seu papel benéfico, né? Que ajuda a gente a ficar acordado e ter atividade durante o dia.
mas à noite ele atrapalha a gente querer dormir. Então, quando a gente está cansado e tem muito cortisol circulando, a tendência é que a gente fique irritado, querendo dormir, mas não consegue. Então, a gente precisa ver também, né, se no seu caso, por exemplo, você está conseguindo descansar o suficiente para que você tenha ali uma produção adequada, tanto de cortisol quanto dos outros hormônios do sono, porque isso vai passar para o seu leite e vai passar para o seu bebê, né? Então, são várias coisinhas aqui que a gente precisa verificar, tá bom? Aí a Flavinha continuou falando aqui. Durante o dia dorme melhor pela manhã, sonecas. Agora à tarde, meio difícil ele tirar os cochilos. Flavinha, eu não sei a idade do seu bebê, né? Mas aí a gente tem que verificar mesmo se não está tendo muita estimulação, né? Como é que está todo o ritmo. O sono, gente, são muitos pequenos detalhes que quando se somam, dão muito resultado, né? E aí pode ser um resultado beneficiando o sono ou o resultado atrapalhando o sono. Então a gente precisa ver muitas coisinhas, muitos detalhezinhos para ir ajustando esses pequenos detalhes. Muita gente não entende, a gente desculpa porque aqui está um calor. Muita gente não entende, né, em relação à consultoria do sono. Acho que a gente não faz muita coisa, né? Porque na verdade a gente vai vendo esses pequenos detalhes e vai fazendo os pequenos ajustes que vão fazer muita diferença, né? Que dão muito impacto. Então é muito detalhe que a gente precisa analisar para tentar entender. Mas o que você pode fazer, Flavinha, é tentar manter uma rotina habitual, né? E ver, observar o seu bebê em quais momentos dessa rotina ele fica irritado, se tem algum tipo de estímulo que ele não responde bem, algum tipo de atividade que ele não gosta de fazer, e adaptando então depois a rotina em relação ao que você for observando. Opa! Oi, Dani. A Gabi pediu para eu falar um pouco sobre a rotina do sono, o que pode auxiliar na amamentação noturna. Gente, uma grande dificuldade, né? Não sei se eu digo dificuldade, mas um grande desejo das mães, né, é que os bebês durmam a noite toda, né? E às vezes culpam a amamentação porque o bebê acorda para mamar à noite, enfim, né? Então, assim, o primeiro ponto é a gente entender que quanto mais novo o bebê é, mais ele vai acordar à noite para amamentar. E tá tudo bem, tá dentro do normal. Se ele não amamentar, se ele tomar forma, ele também vai acordar para mamar, né? Ele vai tomar ali a mamadeira, o copinho, qual foi o utensílio escolhido pela mãe. Mas ele também vai acordar para amamentar. E conforme vai passando o tempo, o sono vai amadurecendo, a tendência é que os despertares noturnos vão diminuindo até chegar próximo de um ano, né? Tem bebês que estão um pouquinho antes, tem bebês que estão um pouco depois. A tendência é que próximo de um ano o bebê já esteja dormindo um longo período durante a noite, né? De forma direta, que a gente considere dormir uma noite toda. Então, o que a gente pode fazer para ajudar o bebê, né, nessa rotina do sono? Primeiro ponto é a gente ter ali uma rotina habitual. Gente, eu não gosto muito da palavra rotina, tá? É a gente ter uma sequência de ações, vamos dizer assim. Porque rotina, às vezes, implica a gente seguir o relógio, né? Então, de ter que acordar às 7 horas, 9 horas faz soneca, 10 horas mama, 11 horas outra soneca, fica muito preso no relógio. Rotina não é isso. É estabelecer uma sequência de ações habitual, né, que vai ser repetida todo dia, naquela sequência, para que o bebê vá entendendo também o ritmo, né? O que vai acontecer. O bebê precisa de muita previsibilidade, precisa entender e saber que ele tem que ele pode esperar do que está por vir, o que vai acontecer. Então, quando cada dia é de um jeito, o bebê não sabe o que ele vai esperar do dia seguinte, isso gera muita insegurança no bebê, né? E a insegurança ela reflete muito no sono. Então, às vezes é um bebê que tem mais dificuldade para dormir, desperta muito, né? Então, o primeiro ponto da rotina é criar hábitos, né? E ver o que funciona. Cada bebê é um indivíduo único e aí cada rotina então vai ser adaptada, né, para esse bebê. Então, é tentar acordar mais ou menos no mesmo horário todo dia,
né? Depois que acorda, ter uma sequência de ações, observar quais são os sinais que o bebê dá de quando ele está com sono, sempre colocar ele para dormir quando ele está com sono, tá? E à noite, gente, é entender que ele vai acordar, né? Quanto mais novinho o bebê é, ele vai acordar para mamar. Não tem o que fazer, não tem mágica, tá? Existem, gente, vários métodos que são propostos para o bebê dormir sozinho a noite toda, desde muito novinho, mas traz muito uma carga emocional negativa muito grande, tá? Aquela história de deixa o bebê chorar até dormir sozinho, que uma hora ele vai dormir sozinho, sim, uma hora ele vai dormir sozinho, mas a que custo, né? Então, o mais importante aqui é a gente trazer segurança para esse bebê, saber se ele está bem, se ele está desenvolvendo bem, se ele está saudável, e aí estipulando uma rotina e tentar seguir essa rotina o máximo de vezes durante a semana, os meses, os anos, e entender que a gente vai de vez em quando sair dessa rotina e que o bebê também vai responder a isso, tá? E que não tem problema nenhum, tá bom? Ultimamente está difícil a gente sair da rotina, né, gente? Mas é ficar em casa mesmo, né? Por conta de tudo que está acontecendo, da pandemia. Eu falo que a gente tem até medo de falar Covid, parece o filme do Harry Potter, que não pode falar o nome do bruxo mau. Mas, em relação, Gabi, à rotina do sono do bebê, é mais ou menos isso. Igual eu falei, né? São vários detalhezinhos que a gente precisa ver. Outro ponto importante aqui, gente, em relação ao sono, é deixar o bebê ter contato com a luz solar, né? Não é pôr o bebê no sol, tá, gente? É deixar o bebê ter contato com a luz solar, para ele entender que o dia nasce, o sol vai ficando mais forte, depois o sol vai descendo e anoitece. Se a gente deixa o bebê sempre só mais no escurinho ou só mais no claro, o corpo dele não cria, né, um ritmo. E aí a gente não vai ter uma evolução esperada do sono, né? Então é fazer com que esse bebê vivencie o dia, perceba que o dia é mais movimentado, as coisas têm mais agitação. No final do dia, ir diminuindo o ritmo, diminuir a iluminação, evitar, gente, contato de telas, tá? Mesmo que de forma indireta, né? Tem muita mãe que fala, que eu falo, né? Ó, a partir de tal horas, né? Na verdade, para bebê não é recomendado ter contato com tela em momento nenhum. Mas eu falo para a mãe, falo, ó, a partir de tal horas você não vai ter mais contato com celular, com televisão, e tal. Aí, ela fala assim, não, tudo bem. Aí, mas ela fala assim, mas na hora que eu for amamentar tem problema? Gente, na hora que vai amamentar à noite é muito complicado. A mãe tá com muito sono. Eu, quando não sabia dessas informações, fiz muito isso. Eu ia amamentar, eu pegava o celular, mas era só para deixar a luz acesa mesmo do celular, para eu não dormir, né? Só quando a gente faz isso, a gente interrompe o ciclo do sono, a gente interrompe a produção de melatonina, a gente estimula a produção de cortisol. E o bebê vai junto nessa, né? Ele não está olhando para a tela, mas ele está recebendo essa iluminação. Então a gente tem que pensar nessa questão também. Gente, do sono dá para eu falar que horas e horas e horas e horas sobre o sono, que o assunto não acaba. Ô Flavinho, então tente descansar, tá? O máximo possível que você conseguir. Eu não sei como é que é essa rotina, se você tem alguém para te ajudar em casa, se você só tem um filho, né? Se é só o seu bebê. Mas tente descansar o máximo possível, tá? Para que o seu corpo, ainda mais que você está amamentando, seu corpo gasta muita energia. E quando a gente gasta muita energia, para a gente ficar acordado, o corpo produz muito cortisol, né? E aí a gente cria um excesso de cortisol e isso desequilibra muito o ciclo do sono, né? Aquela máxima antiga, né, de que durma sempre que o bebê dormir, gente, não é balela. Se possível, faça isso. Eu sei que não é possível, gente, tá? Eu entendo. A realidade é completamente diferente dos conselhos que são passados. Mas a gente tem que ter ali, tentar descansar o máximo possível, que isso também, Flavinha, vai influenciar até na sua produção de leite, tá? Aqui ela tá falando que o bebê dela tem 4 meses. Por nada, Flavinha. Que bom.
Ó, a Thaliane tá falando aqui. Esses dias eu escutei que devo acostumar meu filho a dormir no barulho. O que você acha disso? Eu não concordo, até porque eu gosto de dormir no silêncio. Thaliane, a gente tem que acostumar o bebê que de dia a casa tem uma maior agitação, né? Mas ninguém, gente, dorme num barulhão, né? Mesmo tendo mais agitação durante o dia, é sempre buscar um ambiente mais tranquilo para o sono do bebê, né? Tem muitas pessoas que falam, que dão dicas de falar assim, não, deixa seu bebê ali na sala com a TV ligado, o rádio ligado, o barulho do vizinho, com não sei o que ele vai acostumar a dormir no barulho. Gente, ele vai dormir, uma hora ele vai dormir de tão cansado que ele tá, de tão exausto, ele dorme, a gente dorme. Sabe aquele sono de quando a gente apaga? Gente, eu tava assim ontem, eu vou contar aqui pra vocês. É, eu sou uma empresa de eu sozinha, né? Então eu faço os vídeos, eu edito os vídeos, eu publico os vídeos. E aí, durante o dia, eu tenho os meus dois filhos, que eu tenho que dar atenção, tenho que ajudar, tenho a casa. Essa semana tá meio conturbado aqui em casa. Então eu estou produzindo mais as minhas coisas das mídias sociais durante a noite. E aí eu vou dormir. Quando eu vou dormir 1 hora da manhã, eu acho ótimo, porque eu vou ter mais tempo de sono. Mas normalmente essa semana eu estou indo dormir 2 horas, 2h30, 3 horas. Ontem eu fui dormir era 3h30 da manhã. E aí eu estava em frente ao computador editando um vídeo. E aí eu literalmente eu estava apagando de exaustão. Eu estava dormindo sentada, com fone de ouvido, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu estava assim. Aí de repente eu acordava. Eu não sei como é que eu não caí em cima do computador, tá? Então, Taliane, se deixar ele no barulho, ele vai dormir. Se deixar ele no claro, ele vai dormir. Mas vai chegar um ponto que ele vai dormir de exaustão. Então, eu concordo, sim, que a gente, por exemplo, durante o dia, dependendo da idade do bebê, se é para bebês muito novinhos, a gente indica fazer, por exemplo, as sonecas num ambiente mais claro durante o dia e no ambiente escuro durante a noite. Ô, gente, só avisando, deu um trovão aqui, talvez se cair a transmissão, porque acabou a energia aqui em casa. E aí, depois que a gente percebe algumas mudanças, que ele já se habituou com esse ritmo de claro, escuro, que durante o dia é mais agitado, durante a noite é mais quietinho, aí a gente passa a indicar todas as sonecas no escuro, tá? Mas a gente precisa avaliar alguns parâmetros para saber se a gente já pode passar as sonecas também para o escuro. Mas, gente, questão de silêncio, de ser um ambiente mais quietinho, isso é básico, né? A gente dorme muito melhor no silêncio. Então fala, Taliane, pede pro povo me seguir, pede para vir para as lives, que aí eu conto para eles. Porque é muito difícil a gente às vezes contar para as pessoas, né, que elas não estão tão certas. Gente, nós já temos aqui quase 50 minutos de live. Queria saber se vocês têm mais alguma dúvida, se vocês queiram que eu fale sobre mais alguma coisa, queiram deixar às vezes alguma ideia de temas para as próximas lives. Que bom, Taliane, que você gostou. Eu também gostei, gente. Eu tava muito nervosa, vou ser sincera. Eu tava muito nervosa mesmo com a live. Porque a primeira vez que eu tô transmitindo Instagram, YouTube e Face ao mesmo tempo. Eu nem sei se no YouTube e no Face tá funcionando, porque eu tô só aqui no Instagram. No Face e no YouTube eu tô pelo computador, mas eu não tenho acesso a som, nada disso. Até se vocês puderem olhar lá depois e me falar, gente, se está funcionando ou não. Eu vou ver só depois na hora da gravação, se o som saiu. Gente, mas assim, em relação a né, essas coisas que a gente vai falando, é entender que tudo está conectado, né? Não tem como a gente desconectar, por exemplo, a amamentação do sono. A amamentação vai influenciar no sono. A não amamentação também influencia no sono, né? A fórmula. A tendência é que a amamentação ela ajude no sono do bebê, desde que a mãe esteja também com seu ciclo de sono regulado. Porque se a mãe não tiver com o ciclo de sono regulado, aí a amamentação às vezes não vai ajudar tanto. Mas o mais importante de tudo isso, gente, é trazer segurança para o bebê, né? A gente tem que pensar, eu gosto de falar assim, a gente quer. A Gabi pediu para eu falar aqui, alimentação da mãe na amamentação. Gabi, é uma dúvida muito comum, né? Não existe. A gente sabe que a alimentação da mãe influencia na composição do bebê, do útero. Que a alimentação da mãe, gente, desculpa, influencia na composição do leite do bebê, né?
Mas o que que isso vai causar? Não existem, né, muitos trabalhos nessa área, mesmo porque a gente não consegue, né, ter esse tipo de estudo por conta que são bebês, né? Mas a gente sabe sim que a alimentação da mãe influencia na composição do leite materno e isso pode influenciar, por exemplo, no funcionamento do intestino, do bebê ter mais desconforto intestinal ou não, tá? Mas a mãe precisa observar, né? Se tem algum alimento que ela come que o bebê fica ali produzindo mais gases, queixa mais de um desconforto intestinal do que outros, né? Porque a gente na literatura não tem nada falando sobre isso, mas a gente sabe na prática que isso acontece. Tem, por exemplo, alguns alimentos que mudam até o sabor do leite, né? Então, mães, por exemplo, que consomem alimentos muito temperados com alho, a tendência é que o gosto do leite altere um pouquinho. E aí, às vezes, o bebê queixa, né? Às vezes a mãe ficou ali muito tempo sem comer alho, porque falava que alho dá gases, dá cólica, e de repente ela volta a comer, isso muda o sabor do leite. E o bebê, às vezes, pode dar uma queixada ali até ele readaptar, né? Mas de forma geral, gente, a alimentação da mãe ela é irrestrita, né? Desde que a mãe não tenha nenhum tipo de alergia alimentar e nem o bebê. Então, por exemplo, se foi identificado que o bebê ele tem alergia às proteínas do leite de vaca, aí a mãe tem que suspender da sua alimentação todo alimento que tenha leite, né, ou que seja derivado do leite. E aí, gente, é suspender tudo. A mãe não pode ingerir nada que tenha leite ou que seja produzido a partir dele. Não pode nem ser uma fatia de bolo que tenha leite ali na sua composição, tá? Mas de forma geral a alimentação é irrestrita e até é recomendado que a mãe faça uma ingesta de alimentos um pouco maior durante a amamentação, porque gasta muita energia, né? E ingerir muita água, gente. Mãe que está amamentando tem que aumentar a quantidade de líquido que ela ingere. Isso influencia, isso impacta diretamente na produção de leite, tá? Então, por exemplo, às vezes a mãe está com uma baixa produção de leite. Aí eu vou perguntar para a mãe, então, assim, quantos litros de água, por exemplo, você bebe por dia? Ela fala assim, aí ela para e pensa, né? O momento que ela para e pensa, fala assim, eu quase não bebo água durante o dia. Apesar que a amamentar dá muita sede também. Mas às vezes tem mãe, gente, que tá ali, tá sozinha, não tem nenhum apoio. Precisa cuidar do bebê, tem casa, tem várias outras coisas acontecendo. E às vezes ela acaba esquecendo e deixando passar, né? Tanto a questão da alimentação quanto a questão da hidratação. Então a mãe tem que comer um pouquinho mais, né, durante a amamentação e ingerir muito líquido. E evitar, gente, líquidos que sejam que tenham muita quantidade de açúcar ou que tenham muita quantidade de cafeína, tá? Porque isso vai também alterar um pouquinho o leite. E vai deixar ela muito ligadona e aí a gente não quer isso. A gente quer que a mamãe relaxe um pouco também. A Dani perguntou aqui o que estimula a produção de leite é o próprio bebê, mas o que nós podemos fazer realmente é ajudar a produzir mais. Dani, então, igual a gente já foi falando, né? Comer bem, né? Ter uma alimentação variada e saudável, ingerir bastante leite, deixar o bebê mamar o máximo possível de cada mama, né? Para que eles vaziem o máximo possível do leite, porque, gente, 80% do leite ele é produzido durante as mamadas. Então, conforme o bebê vai sugando, isso vai estimulando para que o peito produza mais leite, para que na próxima mamada ele esteja cheião ali de leite para o bebê. Então, quanto mais o bebê mamar, mais vai produzir, desde que a mãe esteja bem, saudável, né? Se alimentando bem, dormindo bem, ingerindo bastante líquido. E outra coisa, gente, que influencia muito na produção e que muitas mães não sabem é não pular as mamadas da madrugada. As tão difíceis e temidas mamadas da madrugada. Por quê? Um dos hormônios que está relacionado com a produção de leite é a prolactina. E a prolactina ela tem um pico de produção na madrugada. Então, se a mãe pula ali algumas mamadas da madrugada, ali por volta de 3, 4 horas da manhã, que é onde a gente tem um grande pico de produção da prolactina, se a mãe pula ali, a tendência é que ela acorde com menos leite, que ela produza um pouco menos. Ao passo que se ela dá ali as mamadas da madrugada, a mãe fala assim, nossa, Mariana, eu tô acordando, tá vazando leite.
Então, a mamada da madrugada é muito importante para essa produção. Não é à toa que o bebê acorda para mamar. A mãe está exausta, a gente está cansada, eu sei. Aí tem que pedir ajuda, gente, para o companheiro, para a companheira, para a mãe, para quem tiver ali, né? Para ir lá buscar o bebê e trazer ele para amamentar, né? Porque para a mãe também não ficar com toda a carga, né? Isso a gente pode conversar sobre isso em outras lives, de que a mãe precisa dividir, né? Ou de que as pessoas precisam dividir a carga com a mãe. Gente, ser mãe e ter que cuidar de todos os afazeres domésticos é muito pesado, a gente não dá conta. Eu estou lendo um livro, gente, eu comprei ele no supermercado, paguei R$ 4. Comecei a ler. Chama As Equilibristas. Gente, a gente não tem que ser equilibrista, tá? A gente tem que ter uma rotina ali é, digna, né, do nosso papel de mãe, para que a gente não fique sobrecarregada. E aí, se a gente fica sobrecarregada, gente, o primeiro ponto que a gente vai quebrar vai ser a amamentação, tá? Infelizmente, porque demanda muito da gente, né? E se a gente não tem apoio, vai ser uma das primeiras coisas que a gente vai acabar deixando de lado. Muitos mitos, mas o que realmente é. A gente, em relação até à alimentação, gente, comer canjica, cerveja preta, o que mais que o povo fala aí que aumenta a produção de leite? Vai pondo aí no chat para mim. De nada disso realmente aumenta a produção de leite, tá? Mas ajuda. Ajuda em que sentido? Se eu pego a mãe, por exemplo, que não está se alimentando bem, ela não está parando para comer, nem para beber nada, e eu falo para ela que, ó, não, vem cá, eu fiz uma panela de canjica, senta ela ali na mesa e fala assim, ó, eu vou ficar com o seu bebê, você come à vontade. Ela vai parar, ela vai sentar, ela vai comer, ela vai receber aquele carinho todo, né? Esse carinho vai ajudar ela a produzir um outro hormônio que está relacionado com a amamentação e também com o sono, que é a ocitocina, né? Porque o carinho ali vai fazer com que a gente produza ocitocina, algumas endorfinas, né? Isso vai trazer ali um prazer. Fora que vai trazer, né, comida para o corpo da mãe, vai trazer água, líquido, né, do leite ali da canjica, e isso vai ajudar. Então a gente às vezes associa, né, e aí cria-se um mito de que é preciso comer canjica porque é o milho, ou tomar canja porque é a carne da galinha e não sei o que faz produzir leite. E na verdade é fazer a mãe parar ali, ter um tempo para ela respirar, ela receber um carinho, poder comer bem, né? E isso vai ajudar na produção de leite. Cerveja preta não, gente, né? Cerveja vai ajudar, mas a gente não recomenda a ingestão de bebida alcoólica na amamentação, né? Uma vez ou outra, uma quantidade pequenininha não tem tanto problema, mas ingestão muito intensa de álcool não é recomendado. Taliane perguntou aqui se é verdade que a água de coco aumenta a produção de leite. Taliane vai estar ajudando porque a mãe vai estar ingerindo maior quantidade de líquido, né? Fora que o coco ele tem uma composição de micronutrientes, de vitaminas, que ajuda muito, né? É um isotônico, é uma bebida ali bem que vai ajudar, é como se fosse um soro, né? Que vai ajudar muito na hidratação da mãe, na reposição de sais, de minerais. E isso vai ajudar muito na produção de leite, né? Então, não tem nenhum problema a mãe querer consumir, né, água de coco, porque vai estar ajudando na sua hidratação e, consequentemente, vai estar ajudando ali na produção de leite. Gente, agradeço muito vocês terem ficado comigo até agora, tá? Já são 10 horas, vou liberar vocês para dormir, deve estar todo mundo meio cansado. Eu sei que é um pouco tarde a live, mas também é horário que a rotina para um pouquinho aqui em casa, que dá tempo para eu vir para cá falar um pouquinho com vocês. Foi muito bom falar com vocês, esclarecer as dúvidas. Espero que vocês tenham gostado, tá? Vou buscar manter, então, toda quinta-feira, às 21h07, a live aqui do nosso Papo de Peito, tá bom? Espero vocês na próxima quinta-feira. Que bom, obrigada. Também, eu gosto muito de falar, gente. Na próxima quinta-feira eu falo um pouquinho mais de mim, né? Por que que eu falo tanto. E
Depois deixem lá comentários, né, do que vocês acharam, que vocês querem que eu fale mais. Mas eu gosto muito de ir respondendo as dúvidas. Eu acho que uma vai puxando outra dúvida e aí a gente vai conseguindo tirar aqui alguns mitos e trazer mais conhecimento, tá bom? Gente, brigadão. Eu lembro vocês semana que vem da live, mas eu espero todo mundo aqui e traz mais gente, tá? Gostei muito. Um beijão e a gente se vê na próxima quinta-feira. Tchauzinho, gente.